Essa é a peça que a gente vai fazer agora. Ela é uma mochila. Ela cabe caneta. Uma mochila que ganhou orelhões e ganhou alças para a gente colocar na capa de caderno, por exemplo. Ela faz parte da nossa apostila de mini mochilas e mini bolsas. Ela é a Mini M04. A gente vai usar essas 3 partes do molde lá da apostila e mais essa orelha que foi acrescentado. Vamos ver o tecido que a gente usou. Foi usado aqui um poá. Poá é tecido de bolinha. Esse é um tricoline, tá? E é uma indústria brasileira. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A Auréola, que tem alguns tecidos que tem essa informação. Esse é um deles. Tá aqui, ó, indústria brasileira. É um tecido bem macio, é um tricoline, gente. Bem tradicional na textura, mas tem uma cor muito bonita. Essa parte bege aqui do pompom e da orelha é plush. Plush é aquele tecido que a gente usa para fazer roupa de bebê. E o zíper, a gente vai usar em metro. A medida do zíper precisa ser a medida desse molde aqui, um pouquinho maior. E mais um cursorzinho. Aqui é o zíper número 6 que a gente está usando. Para as nossas alças, a parte de trás, que elas estiquem, a gente vai precisar usar elástico. Aqui eu tenho um elástico mais largo, eu vou cortar ele no meio para ficar na largura que eu preciso. Eu quero um elástico mais estreitinho, eu não tinha. A linha vai ser esse offzinho, que é quase branco, mas não é branco. Vai casar perfeito o nosso projeto. E para a orelha ficar fofinha e a nossa peça ficar fofinha, a gente precisa, eu vou tirar a caneta aqui de dentro para mostrar para vocês, ó, ela é fofinha. Então, o que que tem aqui para deixar isso fofinho? Não tá aqui, esperei, achei. Aqui a nossa manta acrílica, tá? A gente vai usar na lateral, na parte das costas, vai usar para encher o pomponzinho e vai usar para colocar dentro da nossa orelha. Deu. O material é isso, gente. Agora a gente vai pro corte da nossa peça. Junta tudo que a gente vai cortar agora. Agora no corte, a gente começa geralmente pelo que a gente tem de maior, mais comprido. Aqui eu tenho as alças de trás, é o que eu estou riscando, tá? Mas se não fosse as alças de trás, o que a gente ia ter no nosso molde, que é a parte maior, seriam essa parte aqui, ó. Deixa eu só fechar ela aqui. Essa daqui, que seria o zíper, mas a gente vai fazer o zíper agora na frente. E a parte do fundo. Então, mas isso a gente vai cortar depois. Então, primeiro eu risquei, ó, aqui ao comprido, 2 alças de 42 centímetros e mais uma alça de 22. Essas 2 alças a gente vai colocar o elástico na parte de trás e essa alcinha, aquela alcinha de mão. Agora eu vou riscar as outras 2 partes que eu tenho maior no meu molde, que é a parte ali que marca, eu acho que zíper de vocês, isso aqui a gente vai colocar o zíper na frente, porque é uma releitura, do nosso molde, a gente está fazendo o nosso molde de maneira diferente. Risquei a parte do fundo, uma vez de cada, e agora eu vou pegar essa parte aqui do corpo e vou riscar 2 vezes. Risquei tudo? Risquei. Então, são 4 partes ali do corpo, fora as 3 da alça. Agora, eu corto no risco, tá? Nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. Risquei no molde, cortei no risco. Essas são as nossas partes de fora. Terminando de cortar isso aqui, a gente já tem a parte de fora da nossa bolsa toda. Daí vai faltar o forro e a estrutura. A estrutura é aquilo que a gente deixa fofinho, aquilo que a gente deixa firme, aquilo que dá um formato para nossa peça. Esse que é o forro. Eu vou tirar a lateral aqui, que são as auréolas, porque elas repuxam aqui o tecido, mesmo que eu ainda preciso passar, mas ainda assim ela tá repuxando. Talvez se tivesse passado não precisaria ter tirado, mas aí tem aquelas marquinhas do furinho. Aí como é que eu vou fazer para cortar o forro aqui? Eu vou botar as partes de fora, aqui é o fundo, ó, a parte maior. Vou pegar essa outra parte aqui. Provavelmente não tá ali embaixo, vou ter que colocar aqui em cima. E vou cortar do tamanhinho. Pronto, já temos o forro dessas 2 partes. Agora, vamos pegar as 2 partes do corpo da nossa mochila. Ó, uma delas ali eu cortei, ó, maiorzinha um pouco, tá? Não precisei fazer todo arredondado ali. Então, faça desse jeito que eu cortei. Agora, as alças. Lembra aquelas alças que vão elástico? Então, ó, essas 2 aqui.
Agora a gente vai preparar o elástico para elas. Eu não tenho o elástico aqui da largura que eu gostaria. E colocar daquela largura ali 2 eu achei muito largo. Então eu tenho aquele de 22 milímetros, que é 2 centímetros e 2,2. O elástico, o que eu vou fazer? Vou fazer com que ele... Tem que medir o teu elástico aí para ver. Mas eu vou colocar nas medidas aqui embaixo. Mas eu coloquei uma medida que consiga esticar e de volta na capa do caderno, tá bom? Mas eu coloco depois a medida ali na descrição do vídeo. Aqui cortar um pouquinho maior o zíper, pra gente já deixar preparado, que a gente tá preparando tudo para ir pra máquina. Já separo o cursor, de novo, o zíper aqui é o número 6. Se for o zíper número 3, tem que ser o cursor número 3. Aqui eu tô pegando junto a parte de fora com a parte de fora e a parte externa, que é o marronzinho, e o begezinho é o nosso forro. Peguei uma outra tesoura, eu gosto de lembrar isso, e vou cortar a nossa manta acrílica. Não é manta R1 aqui que a gente tá usando, a gente tá usando a manta acrílica, porque ela é mais fofinha, mais barata, tá? Claro que vão ter várias opções a gente tá comprando. Perceba que a minha não é muito grossa nem muito fininha. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Só que aqui, nessa versão, a gente vai colocar só na parte das costas. É uma opção, tá bom? Vão existir outros vídeos aí que eu vou fazer diferente, mas nessa versão eu vou fazer desse jeito. Tá vendo a sobrinha? Essa sobrinha aí a gente vai usar. Nem joga no lixo as pontinhas, deixei pra gente estar usando. Agora pega o molde da orelha. Vocês têm aí e risca 2 vezes. Eu risquei na parte de fora aqui e tô cortando um pouquinho maior, tá? Aqui é um pouquinho diferente, eu tô riscando e tô cortando fora do risco, olha ali. Vai fazendo o seguinte, vai vendo o vídeo e vai fazendo junto comigo que vai dar certo. Agora eu coloco em cima do plush e corto o tamanho ali certinho, porque já vai ficar um pouquinho maior. Vocês vão ter esse molde aí, tá? Mas se não tiver o molde, alguma coisa, não quiser imprimir, é o tamanho ali daquele conezinho ali, pra gente tá o quê? Fazendo o nosso pompom. E o pompom, eu quero um pompom maior, Marissa. Vamos cortar uma bolinha maior, então. Ó, já fica ali separadinho, que a gente aquelas bordinhas ali de acabamento é o que a gente vai encher. Agora a gente já tá na máquina, nosso segundo passo agora é costurar. E aqui eu já mostrei a alça ali pronta, uma delas, são 2, a outra eu tô fazendo aqui, ó. Eu vou costurar com meio centímetro pra dentro, cortei o meu elástico no meio, remate no começo, remate no final, retrocesso, como você preferir. Usa o que você tiver aí pra tá virando. Eu vou usar essa joaninha, não sei como é que vocês tratam aí, mas pode estar usando aquela técnica de estar costurando a pontinha do barbante, puxando. Aqui é tricoline, então ele não desliza muito. Então aquela técnica às vezes não dá muito bom, mas assim, enfim, faça alguma coisa para virar. Virou? Então tá, desvirou na verdade, né? Ajeita bem, ó. Eu tô ajeitando com a mão, nem vou passar. Ajeitei bem. Meu elástico tem que caber ali dentro, logicamente, bem certinho, olha ali. Então, essa já é uma dica. Mas eu vou ter um elástico um pouquinho mais largo. E então, dá de tirar uma lateralzinha do elástico. Eu vou ter um elástico um pouquinho mais estreito e para ficar bem bonitinho assim, ele vai ficar mais certinho. Então, costura um pouquinho mais pra dentro. Faz aí que vai dar bom, tá? Aqui eu tô só desvirando, ajeitando. Ó, tô cuidando pro elástico ficar bem certinho. Agora eu vou segurar isso com uma costurinha. Isso nas 2 pontas. Já fiz naquela ponta de lá, agora puxei essa daqui, tô puxando o tecido bem certinho e vou deixar o tecido ali bem na ponta. Eu vou costurar, vou tirar o fiozinho. Minhas alças das costas estão prontas, falta a alça mais curtinha que a alça de mão. Agora eu vou ajeitar bem ali. Alcinha de mão. Eu vou costurar, ó, eu posso fazer assim, como eu tô mostrando ali no vídeo, ó.
Ó, e dobrar aqui, de novo, e passar uma costurinha. Ou eu poderia costurar igual a alcinha de elástico, costurar e desvirar e depois passar a costura também. Ou costurar, desvirar e não passar a costura. Já fiz todas essas opções. Se vocês lembrarem, se vocês viram todos os vídeos, ou se vocês verem os vídeos daqui pra frente, ou o que tiver daqui pra trás meu, vão ver que eu faço todas essas opções. Aqui a gente vai fazer desse jeito agora, tá bom? Isso pode passar, Marisa, antes no ferro pra ficar melhor? Pode passar. Pontinho pequenininho, ó. Alcinhas prontas. Agora a gente vai pegar uma daquelas partes e vai marcar. A gente tá marcando o centro. O que é essa parte? É a parte das costas. Tô mostrando ali pra vocês, ó. Como é que a gente vai colocar a alça. A alça é distante um pouquinho uma da outra. O que eu tô olhando aqui? Eu tô olhando a costura. Se a minha costura de uma das alcinhas eu coloquei virada pra dentro, a outra eu também coloco virada pra dentro. Isso são detalhes que às vezes no final a gente não consegue entender o que a gente não gostou na peça, mas são esses detalhes. Eles precisam ser cuidados. Ó. Tem ali no meio ficou o quê? 1 centímetro, eu marquei o centro, 1 centímetro para cada lado eu coloquei a alcinha. Então tem um espaço. Lá embaixo tem o centro. No centro, no meio, eu coloco a alça. Mas antes a gente vai colocar essas duas alcinhas, não, essa alcinha de cima do ladinho. Então, marcou o centro em cima, o meio, deixa 1 centímetro para um ladinho, coloca uma alça 1 centímetro para o outro lado, coloca a alça de elástico. Colocou a alça de elástico? Pronto, agora coloca as outras duas do ladinho. Aqui embaixo, a gente tem o centro, que é o meio. No meio, do meio, a gente, num dos lados coloca uma alça, no outro lado coloca a outra. Costurinha, sempre nesse caso aqui, vai e volta, com retrocesso. Depois tira todos os fiozinhos, pronto. Feito isso, agora a gente vai colocar o nosso forro da nossa parte das costas. E aqui funciona diferente. A costura aqui é a costura estilo francesa. Aqui eu vou deixar uma partezinha aberta. Tô alfinetando porque a alça me atrapalha um pouco. Eu preciso... O que eu digo que aqui é diferente? A gente já vai colocar o forro agora. A gente não tem estrutura, a gente não tá montando nada, a gente já tá colocando forro. Então, essa é a nossa costura francesa, onde tudo fica embutido. Que distância tu marcou ali, Marisa? Eu marquei uns 3 dedos, gente. Uns 3 dedos é uns 5 centímetros, 6, conforme for a grossura aí do dedo de vocês. Mas esse tamanho é um tamanho o suficiente para virar. Quando eu tinha dúvidas, eu deixava o menor tamanho possível. Aí, se eu não conseguisse virar, eu abria um pouquinho o buraquinho para poder conseguir virar. Mas aqui no caso também não vai ser um buraquinho fechado à mão. Então, se a gente deixar uns 6 centímetros, 7, não vai ter problema. Aqui eu vou recortar com a tesoura de picote, mas não precisa, pode ser com a outra tesoura normal, tá bom? Virar com calma. Vocês viram que aquela costura que eu passei antes é uma costura bem na bordinha, não é uma costura com 1 centímetro, meio centímetro para dentro? Volta lá e repara. É bem importante isso. Agora, eu ajeitei ali aquela dobrinha do tecido para dentro e vou colocar aquela minha manta. Eu dei uma recortadinha nela, deixei ela redondinha. Se ela já não tava, ela já tava, com certeza, o tamanho do... E coloco. Se ela tiver meia, como é que eu vou dizer assim, entrochada, sabe? Socada, que achar que tá meia grande, diminui um pouquinho a manta. Agora eu pego essa aberturinha e passo uma costura na pontinha. Gente, é uma costura praticamente escapando. Ah, mas vai quase escapar. Não tem problema, é só para fechar mesmo. Agora que eu já tô na outra parte, deixei ali a parte do buraquinho, mesmo o buraquinho do outro lado. Olha, percebe a costura. Olha como ela é bem na pontinha. Tá percebendo? Isso é muito importante. Agora eu vou tirar o excesso, que geralmente tá o quê? Tá no meu forro, que eu cortei já um pouquinho maior. Na hora eu não deixei ele bem do tamanho, pra eu não ter que ficar puxando daqui, puxando dali. Desvirar, fazer os cantinhos com alguma coisa que não arrebente nossa costura, ok? Porque ela foi feita bem na beiradinha. Dobrar aqui, se quiser... Essa hora aqui dá de passar no ferro. Ó, dá de passar toda no ferro nossa peça. Deixar, ó,
bonitinha. Passou no ferro, eu vou passar a costura. Marisa, mas tu não pôs enchimento dentro dessa parte? Essa parte vai ficar sem enchimento, tá bom? Pra gente ver essa possibilidade acontecer. Então, agora eu vou marcar o centro. E de novo, vamos fazendo passo a passo conforme eu tô fazendo. Cortou? Não precisa ir vendo o vídeo. Se já viu o vídeo e não fez a peça, volta. Volta, para porque ela é simples, tá? Aqui eu cortei, simplesmente cortei a peça. Peguei meu zíper, coloquei o dentinho virado pra baixo, deixa eu me ajeitar aqui. Ó, coloquei o dentinho virado pra baixo. Ó, tá ali, o dentinho tá virado pra baixo. Vou colocar aqui com o meu pezinho de máquina reta e vou costurar. Não tô costurando com pé de zíper. Essa parte aqui dá uma olhadinha antes, tá? Tô dizendo que tem que fazer junto comigo, mas tem partes... Olha a largura, ele fica larguinho. Aí o zíper aqui, ó, nessa hora, ele tem que ele tem que cobrir o tecido que tá embaixo. Ele tem que ficar mais pra fora. Coloca alfinete, faz alguma coisa aí, mas ele tem que ficar mais pra fora, ele tem que esconder o tecido. E eu não quero costurar bem perto dos dentes do zíper. Porque se eu costurar bem perto dos dentes do zíper, deixar aparecendo pouco o zíper aqui, a parte vai ficar mais estreita. Então aqui a gente tem que ter esse cuidado também. Tirar os fiozinhos. Aqui eu vou fazer algo. Eu vou colocar um alfinete como se eu estivesse fazendo uma costura. E eu vou fazer uma medida. Vou juntar ali, ó. É isso que eu tô dizendo. É isso que a gente precisa ver. Vou colocar o cursor para vocês verem. Eu poderia até fazer a medida ali, eu poderia olhar sem colocar o cursor, mas eu vou colocar o cursor só pra gente ver, só pra gente medir. Se a largura que eu coloquei o zíper, a frente ficou igual a largura das costas. Ficou igual a largura das costas? Ok. Ai, não, Marisa, ficou muito larga. Se ficou muito larga, é porque o zíper tem que ser colocado um pouquinho mais pra dentro. Vocês vão saber fazer, eu acredito em vocês, vai dar certo. Agora eu vou dobrar aqui e vou passar uma costura. É preciso, Marisa? Olha, é um acabamento, não é preciso. A gente vai fazer nessa peça. E como é uma opção, provavelmente vocês logo vão ver outra peça que eu vou fazer a frente diferente de como eu tô fazendo essa daqui. Com o mesmo molde, com essa mesma releitura. Eu sei disso porque nesse momento essa peça já foi feita vídeo, essa outra peça. Olha como ficou, desse jeito. Aí aqui tem algum fiozinho, provavelmente do tecido, já tira. E essa parte, realmente, a gente não colocou enchimento pra gente ver a possibilidade. Fazer desse mesmo jeito no outro lado aqui. Agora tá pronta a nossa frente. O cursor pode, olha, ele tá fechando e ficando embaixo. E por que ele tá ficando embaixo? Porque eu quero que fique um pompom ali embaixo, mas isso é uma opção, ele poderia ficar lá em cima. Então eu vou entrar com o cursor para ele fechar embaixo, eu vou entrar aqui na parte de cima. E para isso eu vou cuidar do meu tecido ali, eu tô olhando o tecido, tá? Tô olhando o tecido. Só que eu cuido para que uma das partes do zíper esteja maior para esse cursor entrar com facilidade. Perceba ali em cima que uma da parte do zíper tá maior. Qual é a parte? A que tá na minha mão direita. Aí eu coloquei sempre essa parte aqui, depois a outra, isso eu fiz da outra vez também. Coloquei o cursor, fui até lá embaixo, fechei tudo e depois retirei. Ó, é desse jeito que tem que ficar o cursor quando a gente coloca da segunda vez, sem nenhuma bolinha. Pronto, o cursor tá colocado. Volta o vídeo, vai com calma que vai dar certo. Aqui eu vou passar uma costura em cima do zíper, com bastante cuidado, eu vou e volto, eu não tô fazendo retrocesso, percebeu? Eu tô virando a peça. Essa costura aqui de segurança é para que o nosso zíper não abra, lá na frente é importante ter ela. Agora a gente vai pegar essas nossas partes aqui e a gente vai emendar assim, ó, um dos lados. A gente vai passar uma costura aqui, uma costura de segurança, não, uma costura de união, meio centímetro. Eu vou medir aqui para conferir com vocês, espera aí.
É isso, ó, meio centímetro. Agora é só ir prestando atenção. É uma peça diferente de fazer do método que a gente já tinha feito a outra, mas a gente vai prestando atenção e vai dar certo. Aqui eu também vou juntar, é a parte do forro, mesma coisa, direito com direito. Temos aqui, ó. Agora a gente vai passar uma costurinha. Só que a gente vai deixar ali o comecinho, uns 2 dedos. E essa costurinha é aquela costurinha que a gente passou quando a gente estava juntando, botando forro na parte das costas da frente. É uma costurinha bem na bordinha. Por isso que eu já estou passando pelo lado, o lado marronzinho, para vocês verem a largura da costura. Ela quase escapa. Só que a gente deixa nas pontas, nas 4 pontas, uma abertura desse jeito ali. A gente não vai até o final. Ai, Marisa, eu tô fazendo contigo, quando eu vi eu já fui até o final. Desmancha. Tem que ter aquela abertura ali. De uns 2 dedos. Uns 2 dedos pra mim é uns 3 centímetros. Pode deixar uns 4 aí se for o caso. Tira o excesso aqui. Cuidado na hora de tirar o excesso. Se for tirar e arrebentar a costura, tem que refazer ela. E tem que refazer na pontinha. Agora desvira. Eu tô usando uma chave de fenda, mas cuidado aí com o que vocês vão usar. Nesse caso aqui, a gente consegue desvirar até somente com a mão, tá? Desvira. A hora que desvirar aqui, antes de colocar a manta acrílica, pode passar a peça. Depende do tecido, às vezes ele já tá passado, mas nessa hora ele amassa. Pode ir lá passar. Aqui eu não pulei o vídeo não, eu deixei vocês verem o trabalho ali que deu de desvirar. E que dá um trabalhinho, né, gente? Alguma coisa não... A peça não se desvira sozinha. Essa é a questão. Agora ajeita. Dá de notar que a parte mais comprida, que é o fundo, ele é um pouquinho mais largo do que a parte de cima, porque eu tô usando o molde original sem mudar, e lá na outro passo a passo com esse molde, aqui eu tô cortando para deixar mais estreitinho, eu vi que tava meio largo. O que acontece lá no outro passo a passo que a gente fez, inclusive que é uma mochila listradinha, quando a gente coloca o zíper naquela parte menorzinha, ele fica mais largo. E daí ele encaixa certinho, é por isso. Mas aqui vai dar bom, tá? Eu não queria que vocês mudassem o molde, eu queria realmente só que usassem o molde. Tô tentando fazer a releitura sem muita mudança no molde. Ó, vamos juntar as 2 partes de fora, que não tem segredo, tá, gente? Eu só tô juntando as 2 partes de fora com a mesma costura que a gente já fez do outro lado. Ó, só isso, ó. Não vi direito o que tu fez. Juntei as 2 partes de fora e tô cuidando ali pra manta e pro... Olha ali, só isso. Agora eu viro aqui, direito com direito, e junto as 2 partes do forro. Passei a costura, tirei a linha certinho, agora é isso, viu? Tá certinho agora. Aqui a gente cortou a manta e ela vai precisar ser diminuída e tá tudo certo. É melhor a gente diminuir do que a gente não ter aqui, né? Ter que colocar um pedaço a mais. Aí eu só vejo o que encaixa. Ó, encaixou ali dentro. Fica soltinho mesmo, sem nenhuma crise. Aquela dobrinha ali, eu tô encaixando ali a dobrinha da costura. Posso lá no ferro fazer essa dobrinha, Marisa, da lateral ali, que tu vai fechar lá no ferro, só a dobrinha sem amassar a nossa manta acrílica? Porque se botar no ferro essa manta acrílica agora, embaixo lá do ferro, ela vai achatar tudo. Além de grudar no tecido, isso não vai dar bom, não é isso que a gente quer fofinha, como se fosse uma almofada. Vamos fechar esse buraquinho ali também. E essa costurinha, de novo, vou repetir, é bem na pontinha. Pensa naquela costurinha de segurança, é bem na pontinha. Se tiver um ponto pequenininho, melhor. E se o ponto tiver grande, cuidado para fazer um retrocesso começo e final. Por quê? Porque se não faz retrocesso com aquele ponto grandão, ele fica saindo, né?
Cada costura, se a máquina não tira a linha sozinha, que é o caso da minha, já tira todo o fio. Agora aqui, eu fiz uma costura. Ela é bem opcional, essa costura, mas pensa numa costura opcional. E a parte das costas que eu mostrei ali é porque eu emendei naquele xadrezinho branco e preto. Não tinha tecido suficiente. Então aqui eu vou fazer essa costura. E como é que eu vou fazer essa costura? Eu vou fazer ela começando... Quando eu vou fazer uma costura assim de acabamento, em alguns locais da mini, eu começo pela lateral, eu costuro ela e saio pela lateral. E por que que eu faço isso? E de novo aqui do outro lado. Porque eu não quero fazer retrocesso. E eu não quero chegar e entrar com a minha máquina e fazer esse ponto de acabamento direto. Porque caso algum pontinho resolva ali desmanchar, eu fico sem acabamento. Como eu também não quero fazer retrocesso, o espaço é muito curto, então eu faço esse jeitinho ali. Essa costura é opcional. Gente, é opcional mesmo. A gente vai fazer peça aqui sem ela depois no futuro. Tá, já temos o centro das costas, tá ali marcadinho com a caneta. Essa caneta é uma caneta invisível, senão marca com giz, tá? E agora eu vou marcar o centro aqui, ó. Como é que eu marquei o centro? Eu junto a costura, ó, aquela união, e marco o centro. Ó, tô juntando ali a costura. Mas eu não fiz costura, Marisa, mas tem a união. Então, marco o centro. E se não existisse nada, se fosse um círculo que não tinha nenhuma junção, a junção ficou lá em cima, a gente ia marcar um centro, a gente ia fazer um centro para poder ter esse centro. E do centro, ali embaixo, a gente já começa, a gente faz uma costura de segurança. Aqui, essa costura de segurança eu tô fazendo no local de ir ali colocar um ganchinho, tá? E agora eu pego a outra marcação de cima e coloco ali junto com o meu centro. Aqui é paciência pra gente estar medindo. Aqui eu trouxe um ganchinho, um alfinete só pra ficar ali. O que eu vou fazer aqui? Eu vou medir, porque já que lá embaixo tá preso, eu vou medir essa metade aqui pra ver se tá tudo ok. Ficou um pouquinho uma das partes maior, eu já sei que eu tenho que puxar aquela parte que tá menor, que é o nosso anel, tá? Que é chamado de fole, que é o nosso anel, porque tá tudo certo. E aí eu cuido das junções da costura, olha ali, é isso que eu tô falando ali, ó. Porque o tecido ele vai dando de si. Então é só isso que eu tenho que cuidar. Feito esse cuidado aqui de uma das partes, a gente replica na outra parte que é a frente. Agora, vamos prestar atenção aqui, que essa parte é mágica. O que a gente está fazendo aqui é o seguinte, a gente está unindo a parte do anel, do fole, com a parte das costas. Só que ambas partes já estão com forro. E aí, essa costura nossa, ela finaliza tudo. Ela é a costura de união que fecha tudo, que não tem mais viés, não tem mais nada, não tem necessidade. Ah, mas Marisa, a bordinha fica ali aparecendo, o tecido de fora, que é a bolinha, e o outro de dentro, mas fica um acabamento muito bom, gente. Porque todas as costuras que a gente fez foi tirado o fio, tá tudo muito certinho. Agora a gente vai dar uma medida aqui, ó. Eu vou olhar a minha costura primeiro. O que eu tô olhando? Tô olhando se não fez preguinhas, tá tudo certo. Então tá. Tá tudo bem. Eu vou medir aqui. O que eu tô procurando medir? Eu tô procurando saber onde é que tá essa minha lateral aqui. É isso. E aí eu vou marcar ela onde eu consigo ver que é desse lado ali, porque eu quero que aquela minha costura desse outro lado fique no mesmo local. Então isso é só um treino, tá? Eu confesso que a gente acaba no dia a dia dando muito certo, mas quando não dá, é quando a peça da gente, tanto faz se for mochila, se for bolsa, que tenha um anel que circule a parte toda, porque tem peça que o fundo ou o zíper já estão grudados na peça, daí é diferente. Mas quando tem esse anel que circula, que é o fole, se a gente não cuidar dessa junção, aqui não acontece nada na primeira parte que a gente pregou, mas quando a gente vem com a outra parte, aí sim, aí torce, fica uma coisa meio bamba, não fica direito quando a gente deixa ela de pezinha. Aqui é uma peça mais fofinha, não vai ficar de pé, Marisa, mas a gente veja que tá torta. A gente só não entende o que tá torto às vezes. Fiozinho de um lado e de outro, tá? O que é fiozinho de um lado e de outro?
É porque se a gente puxa o fio e corta tudo junto, fica umas pontinhas, né? Se a gente tira de um lado da pé, de um ladinho, e depois vai tirar do outro, o fio fica bem tiradinho. Gente, olha aí. Olha essa peça. Gente, peguem não, batam palma, tá muito fofa, gente. Olha aí. Só falta colocar a parte da frente, claro, depois a orelha, o pompom. Mas nessa hora, pra mim, a peça já deu certo. Ó, e agora a gente já tem o centro, que é o zíper. Como a gente já tem o centro e a gente já tem a outra parte pregada, eu já vou medir aqui mesmo, ó. Onde é que deve ficar a minha lateral ali da costura. É isso que eu tô fazendo aqui, eu já vou fazer essa medida agora. Ah, mas o centro tu marcou, Marisa? O centro de cima e de baixo? Não, porque tem o zíper. O zíper já é o nosso centro. Agora aqui vocês podem botar ganchinho, tá? Se vocês gostarem, eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Eu não tenho muito hábito de fazer isso, mas eu não acho que o meu hábito seja bom, não. Eu só não tenho esse hábito. Eu acho que o bom é mesmo a gente alfinetar tudo, botar ganchinho em tudo, porque a gente vai fazendo com calma, e no final dá tudo certo. Aí não tem arrependimento, não tem... Ah, sabe? Só tem agradecimento. Então, assim, coloquem ganchinho. Aí, na outra posição, para vocês verem como é que, ó, eu vou ajeitando. Eu já medi a peça, eu já sei como é que tá, eu já sei se uma parte eu já tenho que puxar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Lembrando que a parte de cima, se a nossa máquina for igual uma máquina normal, que não puxa a parte de baixo, só de cima, o pé empurra, né? Então a gente tem que ir cuidando disso. Fiozinhos, 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 tá? Eu tiro o fio primeiro e depois eu viro, percebe? Pra quando eu virar, eu já não ter aquela coisa toda me engalhando, ó. É isso que eu tô dizendo com a questão daquela de medir o centro e medir aquelas laterais. Aí a peça, quando a gente vai desvirar, ela tem todos os cantinhos ali retinhos. A peça tá pronta, gente. É isso. Bora ficar feliz? Bora ficar muito feliz. Eu amei essa peça. Ai, eu não... Antes de perguntar pra vocês o que vocês estão achando, eu já tô dizendo que eu amei. Essa alça não tá muito grande, a gente consegue carregar ela na mão. Essa alça de elástico não vai atrapalhar, mas ao mesmo tempo ela cabe na capa do caderno. Agora nossos orelhões decorativos ali, que estão charme à parte. Aqui a orelha, a gente não cortou a orelha e vai costurar dentro. A gente riscou e vai costurar no risco. E daí não tem muito segredo, é bem como eu estou fazendo aí, ó. Cuidado para que o tecido de baixo, ele não dance, saia fora. Às vezes cortou as orelhas separadas, daí alfineta mais para um tecido segurar o outro. Se bem que o plush, ali embaixo, ele tem pelinho. Então o pelinho é o direito dele. Então o pelinho, ele tá grudando no tecido, ele já ajuda. Aqui eu vou cortar uma orelha, vou virar. Ó, eu tô ajeitando ela ali porque tava torcendo. Às vezes a gente faz muitas vezes a mesma coisa. Aqui eu vou cortar essa orelha, mas mudou o tecido um pouquinho, tem que ter cuidado, tá? Por isso que o hábito do alfinete ali, ele vai auxiliar a gente. Às vezes aqui vocês vão usar o plush, vão usar outro material, ou às vezes até o próprio tricoline, fazer as duas orelhas de tricoline, não tem problema. Eu cortei uma orelha com a tesoura de picote e a outra orelha com a tesoura normal. Não precisa picotar lá embaixo, tá bom? Não precisa. Ah, Marisa, eu usei um tecido muito diferente aqui, muito duro. Eu preciso picotar. Então, picota a parte arredondada aí, né? Porque o tecido tá muito diferente desse que a gente tá fazendo aqui. É um tricoline, que é fininho e é macio. E muito mais macio o plush. Então, mudou muito o tecido. Desvira a orelha. Se ela ficou toda quadradona nas pontas, ó, ali a gente vai fazer essa dobrinha pra dentro. Desvirou a orelha, ela ficou toda quadradona, é porque a gente tem que picotar. A própria peça já responde pra gente. Vou dobrar ali pra dentro certinho. Só que antes de dobrar, Marisa, tu deveria ter enchido a peça, né? Mas sabe o que eu tô fazendo aqui? Enquanto eu faço uma outra coisa da minha vida, eu dobrei ali, eu deixo o alfinete ali dobradinho. Então, meio que o alfinete, ele faz o friso
como se a gente estivesse passando. Marisa, eu preciso passar a orelha agora porque o tecido amassou demais, alguma coisa. Pode passar, não tem problema nenhum. Cuidado para não marcar o tricoline. Sabe quando a gente vai passar uma roupa e um bolso, uma coisa marca? Por quê? Porque embaixo tem um plush que tá fofinho. Ele pode marcar o tricoline conforme a cor e depois de marcado, tecido de algodão marcado está, né? Agora nós vamos pro nosso pompom. Ai, que delícia fazer pompom. É tipo fuxico, tá? Tipo fuxico sem dobrar as pontas. Porque tem fuxico que a gente faz. O que é um fuxico, Marisa? É uma rodelinha de tecido que a gente, conforme o tecido, a gente dobra as pontinhas e vai dando pontos, ó, de alinhavos e depois puxa ele. Aqui no caso a gente deu os pontos de alinhavos, mas a gente não dobrou as pontinhas, ó, tá? Porque ele é grosso e porque a gente vai fazer um pompom. Eu peguei uma sobrinha ali dessa manta acrílica, pode ser aquela de encher, mas aqui eu já peguei a sobrinha para vocês entenderem que não precisa ter aquela outra. E coloquei um pouquinho ali dentro. O pompom é bem pequenininho, então eu botei pouquinho, porque o próprio plush já é fofo. Aí eu vou fazendo o quê? Eu vou colocando a minha a minha agulha de dentro para fora. Isso faz o quê? Faz que o pompom vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando. E aqui eu tenho que dar os pontos o suficiente para eu ver que esse pompomzinho ficou bem redondinho, não ficou assim todo feio, porque eu vou colocar aqui, ó. Aí ele já tá bonitinho. Já tá todo bonitinho, eu já gostei do jeito dele, agora a gente vai colocar ele na peça. Como é que eu vou colocar ele na peça? Desse jeito. Ajeita, segura a tua mão aí, pontinhos de um lado, ó. A minha linha tá dupla. Vou pregar nessa posição aí, porque ele sobra o restante do meu cursor para eu poder segurar. Marisa, eu quero colocar um pompom maiorzão, então eu vou colocar na pontinha do cursor. Eu vou pregar ele no outro buraquinho ali, ó. Pode ser também. Eu dei uns 4, 5 pontos de um lado e vou fazer a mesma coisa do outro. É como se a gente estivesse pregando um botão pro lado de fora, aqueles botões que a gente faz decorativos, que a gente não... Enfim, que a gente prega de outro jeito. É desse jeito aí que a gente tá pregando o nosso pomponzinho. Rematou, saiu por dentro para não ficar linha nenhuma. E bem costurado, gente, por favor. Tá? Ó. É isso. Agora a gente vai colocar as nossas orelhões. Aí eu peguei restos que tinham ali, tá? Funciona por quê? Porque essa manta é super fofa. R1, R2 já funciona diferente. No caso que a gente quer uma orelha fofa, a gente precisa que ela fique pesada. Então, se for encher com a manta, com aquela de encher, a siliconada, coloca mais na ponta. A gente não vai encher ela inteira. A gente quer que as pontas dela fiquem mais pesadas. Então, aqui soca um pouco lá na ponta. Pode colocar na parte toda. Ah, Marisa, eu vou colocar um pedaço inteiro de manta acrílica. Não vai pesar na ponta. Entende? Ela vai ficar fofa, bonita, mas a ponta dela não vai ficar pesada. Porque, como é uma orelha muito grande, a gente vai estar com estojo na capa do caderno ou segurando uma alcinha de mão, a gente precisa que essa orelha fique pesada, entende? Ela não fique no movimento assim muito frequente, não vai ficar legal o design da bolsa. Então, olha ali, ó. Ai, mas será que eu vou saber? Vai saber. Vai saber. É como se a gente tivesse um travesseiro de pena. Gente, travesseiro de pena hoje ainda se usa, tá? Eu tenho aqui em casa. Pena de ganso, acho que é. Comprei esses tempos. A gente tem que bater ele, senão ele fica tudo socado num canto, é mais ou menos isso. E aí, ó. Encheu a tua peça? Encheu, tá bonitinha? Coloca ali na peça, faz teste, sai, bota alfinete, sente se as duas estão iguais. Agora aqui eu tô medindo o centro. 2, eu marquei.
São 4 centímetros. Então, eu marquei o centro, 2 centímetros para um lado, 2 centímetros para o outro. Marquei com a caneta que eu também consigo desmarcar. Não tenho caneta, Marisa, giz. Não tenho giz, não, só mede e já coloca na hora, sem marcar. Aqui eu tô tirando os pelinhos tudo. Tá saindo fora da câmera? Tá. Mas espera aí que eu já vou voltar com ela aqui. Um lado já tá colocado ali. Aí a gente posiciona. Eu vou colocar a linha na agulha. E vou ajeitar ela aqui, ó. Pronto. Posicionei ali, eu vou dar pontinho na peça. E pontinho na orelha. Pontinho na orelha e pontinho na peça. O plush vai ajudar muito a gente aqui. Porque ele enterra. E o pontinho, quanto menor, ele ajuda daí em qualquer tecido. Estou fazendo com linho. Ai, o linho tá super em alta. Estou fazendo só com tricoline ponto mais miudinho de um lado e de outro. Isso aqui nada mais é que uma costurinha invisível, tá? Aí aqui é teste, gente, porque... Marisa, tu tá pegando toda a orelha, assim, os dois lados, já tá costurando a peça? Não. Olha, aqui eu costurei a parte de baixo da orelha. Ali, ó. A parte de baixo. Poderia ter começado pela parte de cima também. Não tem critério. Mas eu costurei ela aberta. Por quê? Porque ficou menos grosso. O plush, ele é meio grossinho da gente estar costurando. Esse plush que eu tenho aqui, ele não tá aquele plush assim com o lado avesso super macio. Ele tá eu já encontrei mais macio que esse. Então o que acontece? Ele é mais durinho. Se eu tentasse pegar minha agulha aqui, espetar no plush até no tricoline, com as duas partes da orelha, e depois eu fosse colocar na pele, aí ia ficar muito grosso, sabe? Então assim, é como se eu costurei ele abertinho. Mas também dá, gente, dá de fechar ele bem bonitinho e vir até com botão, se a gente parar pra pensar. É que o acabamento tem que ficar bem feito. A escolha do acabamento é nossa aqui, ó. Aqui dá de botar um botão, igual é feito em ursinhos e tudo mais, ó. Dá de fechar bem a boquinha ali da orelha, inclusive até na máquina, se duvidar, e deixar para fazer um ponto invisível em outro local. Quando eu falo alguma coisa assim que eu não estou mostrando, por exemplo aqui, e não entendeu, desconsidera. Tá? É só uma ideia para, eu poderia ter fechado toda a orelha na máquina, ela já ia toda fechadinha, em algum local na lateral eu deixava para fazer um ponto invisível e chegava ali, eu botava um botão, por exemplo. Tá? Eu pegava um botão e deixava ele de acabamento. Um botão que combinasse com a peça, um lacinho. Agora a nossa peça tá pronta. Tá pronta, gente? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É isso, tá prontinha, prontinha, prontinha. Vamos colocar no nosso caderno. Tá, esse caderno aqui, eu tô colocando ele de lado, ó, ficou bem frouxinha, mas dá de colocar ele também de pé. Deixa eu colocar aqui, ó. Ele é um caderno um pouco menor que o brochurão. O brochurão é aqueles cadernos que não tem arame, sabe? Deixa eu colocar aqui, peraí. Já mostro pra vocês. Ó, tá aí. Olha só. Marisa, eu preciso que o caderno seja maior ainda. Tem que fazer a alça daí com um pouquinho mais de tecido, tá? Um pouquinho mais longa. Só isso. Agora a gente coloca nossas canetas, enfim. A utilidade quem dá é a gente, né? Celular, óculos. Me diz aí o que tu achou, mulher. Me diz. Eu tô muito feliz com essa peça.